Aqui nós temos o estudo dos sistemas equivalentes. Dois ou mais sistemas são equivalentes se eles tiverem o mesmo conjunto de solução. Então aqui nós temos o exemplo, tá? O sistema 1, que é igual a x mais 2y igual a 3, e 2x mais y igual a 1. E S2 é composto aí pelas equações x mais 2y igual a 3 e menos 3y igual a menos 5. Se nós fazermos aí o conjunto, tá? Calcularmos o conjunto de solução do sistema 1 e do sistema 2, nós vamos ver que eles possuem o mesmo conjunto de solução, tá? Então, como esse conjunto aqui, S é igual a menos 1/3 e 5/3, ele é composto por soluções aí que são comuns a esses dois sistemas. Então, nós podemos dizer que S1 e S2 são sistemas equivalentes. Aqui nós vamos estudar o escalonamento de um sistema, tá? Que é um outro método de solução de sistemas lineares, tá? Então nós temos, para nós entendermos aí o processo de escalonamento, nós vamos estudar esses dois teoremas. O teorema 1, tá? Que ele afirma que multiplicando-se os membros de uma equação qualquer de um sistema linear S por um número k diferente de zero, tá? Que é uma constante, tá? Então, o novo sistema S' obtido será equivalente a S duas linhas, tá? Então, nós vamos obter aí um outro sistema equivalente ao sistema linear S, tá ok? Então, esse é o teorema 1. O teorema 2, ele afirma que se substituirmos uma equação de um sistema linear S pela soma membro a membro, tá, dela com uma outra, o novo sistema obtido S' será equivalente a S. Então, nós temos aí o teorema 2. E aqui nós vamos estudar os passos para escalonar um sistema linear. O primeiro passo, nós vamos colocar como a primeira equação aquela em que o coeficiente da primeira incógnita seja diferente de zero. Então, por exemplo, nós colocamos aí normalmente a equação que possui o maior número de incógnitas logo na primeira linha, tá? O segundo passo seria anularmos o coeficiente da primeira incógnita de todas as equações, com exceção da primeira, tá? Substituindo a iésima equação, no caso aqui, I tem que ser maior ou igual a 2, pela soma da mesma equação, tá? Com a primeira equação multiplicada por um número conveniente k. O terceiro passo, nós vamos deixar de lado a primeira equação e aplicarmos o primeiro e o segundo passos nas equações restantes. Então, nós isolamos apenas a primeira equação, tá? E procedemos com os cálculos aí, tá? Do primeiro e do segundo passos nas equações restantes. O quarto passo, nós vamos deixar de lado a primeira e segunda equações e aplicarmos os primeiro e segundo passos nas equações restantes e assim por diante até o sistema ficar escalonado. Então aqui nós temos exemplos, tá? Então, primeiro exemplo, nós temos esse sistema x mais 2y mais e igual a 9, 2x mais y menos e igual a 3, 3x menos y menos 2e igual a menos 4. Primeiro, nós temos que zerar o coeficiente da variável x na segunda equação. Então, nós vamos deixar esse sistema na forma escada. Então, nós vamos zerar aqui, né, esse coeficiente, tá? E em seguida, nós vamos proceder
ao escalonamento, tá, da terceira equação. Então, olhem bem, nós vamos substituir a segunda equação pela soma da mesma, tá, com a primeira multiplicada por menos 2. Então, por exemplo, nós vamos pegar aí a primeira equação, tá, do sistema, nós copiamos ela aqui nessa primeira linha, tá? Em seguida, nós vamos fazer o produto da primeira equação por menos 2. Por que nós vamos multiplicar por menos 2? Porque menos 2 vezes x vai ficar menos 2x mais 2x, nós vamos zerar o coeficiente de x aqui na segunda equação, vai ser 0x, não vai ter, tá? Então, ó, o menos 2 é o coeficiente aí que zera a variável x aí, tá? Vai zerar o coeficiente de x. Em seguida, nós vamos fazer esse procedimento com os demais termos da equação. Então, nós vamos multiplicar a primeira equação por menos 2, tá? E somar com a segunda equação. Elemento a elemento, ou seja, incógnita a incógnita. Inclusive, os termos independentes aqui na equação 1 e na equação 2. Então, menos 2 vezes 2y vai ficar menos 2y mais y vai ficar, no caso aqui, menos 2y, menos 4y mais y vai ficar menos 3y, tá? Menos 2 vezes z vai ficar menos 2z. Menos 2z menos z vai ficar menos 3z. E isso é igual a menos 2 vezes 9 vai ficar menos 18. Menos 18 mais 3 vai ficar menos 15. Aqui nós escalonamos a segunda equação. Agora nós vamos fazer o escalonamento da terceira equação seguindo o mesmo procedimento. Então nós vamos zerar o coeficiente da variável x na terceira equação. Desta forma, nós vamos substituir a terceira equação pela soma da mesma com a primeira multiplicada por menos 3. Então, nós vamos fazer a comparação aqui, ó, tá? Entre a relação entre a primeira e a terceira equações. Tá? Então, nós vamos escolher um coeficiente, uma variável, tá? De forma que multiplicado por x aqui e somado com o 3x dê um valor zero. Então, por exemplo, se nós colocarmos menos 3 aqui, multiplicando a primeira equação, então vai ficar menos 3 vezes x menos 3x mais 3x vai ficar 0x. Então, nós zeramos aí o termo, tá? O coeficiente de x. Em seguida, nós vamos fazer esse mesmo procedimento com as demais variáveis, tá? Então, menos 3 vezes 2y vai ficar menos 6y. Menos 6y mais, menos 6y, aliás, menos y vai ficar menos 7y. E depois, nós vamos multiplicar menos 3 por z, menos 3z. Então, menos 3 vezes z vai ficar menos 3z, menos 2z vai ficar menos 5z. E fazemos aí com os termos independentes. Então, vai ficar menos 3 vezes 9, vai ficar menos 27, menos 4, vai ficar menos 31. Então, aqui nós escalonamos, tá, o x, a variável, no caso aí, a segunda equação e a terceira equação na variável x. Agora, nós vamos ter que zerar, tá, o coeficiente de y aqui na terceira equação. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos copiar novamente, tá, a primeira e a segunda equações, lembrando que a segunda equação ela pode ser multiplicada por menos 1/3 em todos os elementos aí, para facilitar as nossas contas, tá? Então, nós podemos multiplicar por menos 1/3 de forma que elimine esse valor negativo aqui na frente do y, tá? Então, menos 1/3 vezes menos 3 vai dar o valor de 1, tá? Então, vai ficar y mais menos 1/3 vezes menos 3
nós vamos obter 1 aqui também, multiplicando z, tá? E menos 1/3 vezes menos 15 vai ficar positivo 5, tá ok? Equivale a dividir toda essa equação por menos 3, tá ok? Então, menos 3 dividido por menos 3 dividido por menos 3 e menos 15 dividido por menos 3, que vai dar essa equação aqui, tá? Então, nós copiamos a primeira e a segunda, e também vamos copiar aqui a terceira, tá? Menos 7y menos 5z igual a menos 31. Então, nós vamos ter que zerar a variável y da terceira equação, é essa daqui. Porque aí nós vamos ter apenas o z aqui, tá? A incógnita z, e vai ser possível resolver o sistema, tá? Então, olhem bem, para zerar o y aqui, nós vamos fazer agora a relação entre a segunda e a terceira equações, tá? Não vai ser mais com a primeira agora. Então, olhem bem, que número que nós devemos multiplicar a variável y aqui, tá? Da segunda equação, de modo que somado com a terceira equação, dê 0 como coeficiente de y. Então, olhem bem, se nós multiplicarmos por 7, nós vamos verificar que vai zerar o y. Então, 7 vezes y, na segunda equação aqui, vai dar 7y, menos 7y vai dar 0, tá? Então, zerou o y aqui, ó. O que vai acontecer? Nós vamos fazer a multiplicação pelos demais termos aí, tá? Tudo por 7. 7 vezes z vai dar 7z. 7z menos 5z vai dar 2z. 7 vezes 5 vai dar 35. 35 menos 31 vai dar 4. Aqui nós podemos agora resolver, nós já temos um sistema já escalonado, tá? Está na forma escada. Nós vamos resolver aí primeiro o valor de z, tá? Então, o sistema obtido é do tipo 1, que é possível e determinado, e tem como solução o conjunto 1, 3 e 2, tá? Então, nós resolvemos z, o z vai ser igual a 2, tá? 4 dividido por 2 a 2. Depois, nós substituímos z aqui, 2 na segunda equação, e nós vamos obter que y é igual a 5 menos 2, que vai dar 3. E depois, nós vamos substituir o valor de 2, que é o z, e 3 no lugar de y aqui na primeira equação, e nós vamos encontrar que x é igual a 1. Nós devemos observar que os sistemas obtidos em cada um dos passos para efetuar o escalonamento, eles são equivalentes, tá? Nós aplicamos aí apenas as operações elementares, tá? Para solucionar esse sistema aqui.